Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, nós vamos estar reunidos fazendo essa semana a análise da porção semanal. Desta feita, a Paraxá é a Matot Massi, que está no livro de Bamidbar, que é números, né? Hoje, a primeira aliá é de 32 até 31, 12. Bacana? Muito bem. E o que nós vamos ver então nessa paraxá? Ela vai nos falar de duas coisas distintas. Uma é a força da palavra e a outra é a guerra de Midian. E o judaísmo vê uma conexão profunda entre ambos. E nós vamos ver isso hoje. E eu agradeço a tua presença, pedindo para que você curta, compartilhe, comente e que você divulgue. Beleza? Então, vem comigo para nós podermos começar a fazer aliar com a graça de Deus, Bezrat Hashem. Essa aliar une dois temas que, à primeira vista, parecem distintos. A força da palavra, leis dos votos e juramentos, Bamidbar, que é números 30, 2:17, e a guerra de Midian, que é a campanha ordenada por Hashem por Hashem através da morte de Moshe. Depois da morte de Moshe, antes da morte de Moshe. 31, 1, 2. A tradição judaica ela vê uma profunda conexão entre ambos. Quem domina a própria fala está preparado para enfrentar as forças espirituais que desviam o ser humano de sua missão. O tema central da Ariá é a santidade começa na palavra e se manifesta na ação. Ok? Então, muito bem. Qual a estrutura, então, que nós temos da Ariá? Introdução às leis de Nedarim, lei dos votos, e o Shavuot, que é o juramento. O Shavuot, que é o juramento, né? A autoridade do pai e do marido para anular certos votos em circunstâncias específicas e a ordem divina para guerrear contra Midian. A mobilização de 12.000 soldados, 1.000 de cada tribo. A participação de Pinhas, a vitória sobre os medianitas, a captura de mulheres e crianças, rebanhos e despojos. Vamos dar uma olhadinha, então, no sentido literal, no contexto histórico do texto, né? Vamos lá na primeira análise, que é a Pshat, que é o sentido literal. O texto, minha gente, começa com as leis do voto e juramento. Um homem faz um voto e deve cumpri-lo. No caso das mulheres, o voto pode ser anulado pelo pai ou pelo marido, dependendo da situação. Nós estamos falando daquele período, daquela época. Hoje ainda existe alguma coisa, mas tem coisas específicas que nós temos que analisar com calma. Em seguida, Deus ordena a Moshe que vingue Israel dos medianitas. Moshe envia o Pinhas e 1.000 homens de cada tribo para a guerra. Israel derrota Midian, mata seus reis e Bilã, e traz os cativos e também rebanhos e despojos. O texto estabelece que as palavras carregam peso legal e sagrado absoluto perante Deus. Beleza? Então vamos lá. A santidade da palavra, 32:3. Se um homem faz um voto, neder, ou juramento, shevuah, ele é estritamente proibido profanar sua palavra. Ele deve cumprir tudo o que saiu da sua boca. A dinâmica da autoridade, 34 até 17, detalha-se regras de dependência familiar. Os votos de uma jovem solteira ou de uma esposa podem ser confirmados pelo silêncio ou anulados no mesmo dia por seu pai ou marido, respectivamente. Os votos de viúvas ou divorciadas permanecem inalterados. A campanha contra Midian, 31, de 1 até 12. Deus ordena que Moshe lidere 12.000 guerreiros, 1.000 de cada tribo. E esses 1.000 guerreiros vão ser observados e acompanhados por Pinhas. A campanha
pune os midianitas por terem trazido sedução a Israel. Muitos deles, as mulheres seduziram Israel ao pecado de Baal-Peor, culminando na destruição de suas fortalezas e a captura dos despojos. Primeiro, lei de votos. Nós estamos fazendo uma análise textual, tá? Análise literal. Moshe ensina que, quando o homem fizer um voto, não profanará a sua palavra, fará tudo conforme saiu da sua boca. Números 33. Literalmente, a Torá estabelece que a palavra humana possui força vinculante. Nem todo pensamento obriga, mas uma palavra pronunciada conscientemente cria responsabilidade espiritual. Legal? Isso é válido ainda, tá? A guerra contra Midian. Hashem ordena: vingue os filhos de Israel dos medianitas. Depois serás reunido ao teu povo. Números 31, 12. Então já está falando ali que Moshe vai partir. Moshe organiza um exército representando todas as tribos. A guerra é apresentada como uma missão específica, limitada e dirigida por Deus. Os israelitas derrotam os reis medianitas, incluindo Bilã, o Balaão, e retornam com despojos de guerra. Bom, agora nós vamos fazer uma análise das alusões, das pistas textuais, que é o Remes. Vamos ver o que as pistas textuais nos informam. O Talmud, ele extrai as nuances textuais, regras fundamentais de jurisprudência espiritual. Tribos com bastões, matot. A palavra matot significa tanto tribos quanto bastões rígidos. O Talmud, Nedarim 21b, alude que a instrução foi dada especificamente aos líderes, Rashei Hamatot, porque somente um tribunal de 3 homens ou um sábio especialista possui autoridade legal rígida e outorgada para desatar e anular um voto, ok? Que é o Hatat Nedarim. Bom, esse é um dos aspectos. Vamos ver um outro aspecto, que é a guerra física como guerra espiritual. Tá? Guerra física como guerra espiritual. No tratado Sanhedrin 44a, o Talmud aponta que o exército de 12.000 homens foi enviado não apenas com armas físicas, mas carregando os objetos sagrados e as trombetas litúrgicas, o Zíter e Aaron. Isso alude que a verdadeira batalha contra Midian não era geopolítica, mas sim combate teológico contra a imoralidade e a idolatria. Vai guardando, vai juntando ali. Os votos também aludem ao poder da palavra. Como é que é isso? A fala humana cria obrigações espirituais, né? Difícil para mim hoje, tá? Né? Cria obrigações espirituais. Um aspecto, a guerra contra Midian, ela alude à luta contra a corrupção moral e espiritual que Midian representava, sedução e a idolatria. Legal? Bem, Balaão morto nessa batalha simboliza que a derrota da manipulação espiritual e da perversidade. Muito bem, vamos fazer mais uma análise. Palavra como criação. O Remes observa que o versículo não diz apenas não minta. Ele diz não profanará sua palavra. É diferente. A palavra pode ser, de um lado, santificada,
da outra profanada. Então tá, do lado santificado, a verdade, do lado da profanada, o engano. De um lado ela pode ser oração, de outra forma ela pode ser profecia vazia, promessas vazias. De um lado ela pode ser bênção, do outro lado ela pode ser fofoca. De um lado ela pode ser encorajamento, do outro lado ela pode ser destruição moral. Olha o poder que tem a palavra, tá? Em dois aspectos. O mesmo instrumento pode construir ou arruinar mundos. Bom, e Midian como símbolo? A palavra Midian está ligada à raiz Madon, que é discórdia, traduzido como discórdia. A guerra contra Midian sugere também uma luta contra a divisão interior, a sedução moral, a confusão espiritual e conflitos que afastam o ser humano de Deus. Ok? Que nos afastam de Deus. Muito bem. Então, minha gente, primeiro a Torá corrige e fala. Depois enfrenta Midian. A ordem é significativa. Tá certo? Existe uma lógica nisso. Mas nós temos que ver ainda a interpretação racídica, exegética, homilética, o drash. Vamos dar uma olhadinha nisso também? Vamos raciocinar nesse aspecto também? E tudo isso resumido, tá, gente? Eu não vou fazer análises profundas, porque o tempo é curto, então vamos lá. O racidismo, com base no ensinamento do Rebbe Lubavitch, decodifica a anatomia da alma contida nessa aliança. Primeiro, Matot versus Maaseh. Matot, bastões rígidos, simboliza a estabilidade e a firmeza inflexível da alma quando conectada à Torá. Maaseh, não é Maaseh, é Maaseh. São jornadas. Representa o movimento, o dinamismo e as oscilações da vida no mundo material. O racidismo ensina que para iniciar uma jornada espiritual, ou seja, Maaseh, o ser humano precisa primeiro fixar a rigidez dos seus valores éticos e de sua fala, ok? A matot, beleza? Midian e a discórdia espiritual. Etimologicamente, a palavra Midian deriva de Madon. Madon representa conflito, discórdia. No plano psicológico e racídico, a guerra contra Midian significa a erradicação do egoísmo que divide. E as pessoas, o egoísmo que divide as pessoas e gera ódio gratuito. Tá? Quando há uma divisão, há uma geração de ódio, né? Gratuito, sem motivo, sem razão. Então, destruir Midian significa, não é destruir as pessoas, vamos lá, hoje em dia, estão falando aqui do simbolismo, do que o Drash diz. Destruir Midian significa vencer a apatia espiritual e as forças internas que tentam quebrar a unidade humana como o Criador. Com o Criador. Bom, tem mais outra coisa que depois a gente vê também no Drash, que é o voto como transcendência. Fazer um voto significa proibir a si mesmo de algo que originalmente era permitido pela lei, que era permitido pela lei. Isso é um voto. Eu vou fazer um voto de não comer carne durante 30 dias. Isso é um voto. Ok? Hazé Shalom. Por exemplo, porque eu não estou fazendo esse voto, então por isso que eu falei Hazé Shalom. Tá bom? Então, você fez o voto é a restrição, tá? Você está restringindo de alguma coisa, se proibindo de alguma coisa, que é permitida. Por isso que eu disse comer carne, que é permitido comer carne, tá? Não é proibido comer carne, mas aí você se proíbe alguma coisa que é permitida. O racidismo explica que por meio do voto, o homem projeta a energia de sua alma para criar uma barreira
protetora pessoal, ou seja, eu estou precisando de conseguir algum tipo de elevação, eu estou precisando de alcançar alguma coisa, então eu faço um voto para que eu alcance uma elevação espiritual e tenha proteção espiritual, para me proteger das ações da minha nefesh berrami, da minha alma animal. O Talmud, no Tratado de Niderim, 77b, discute a seriedade dos votos e a necessidade de cautela ao prometer algo a Deus. E tem que ter cautela para se prometer alguma coisa a Deus. Porque à medida que você fala alguma coisa, ainda que seja por imprudência, ok? Nós vamos lembrar, por exemplo, de Iair. O que fez Iair? O Jair, né? Ele saiu antes do combate, ele já quer aquilo que me sair ao encontro, se eu vencer, eu sacrificarei a Deus. Então, ele fez um voto imprudente, mas era um voto, é a palavra dele. Ele não poderia fazer a palavra dele ser quebrada, ele acabou sendo obrigado a fazer algo muito severo, triste e contrário ao que é interesse de Deus, à vontade de Deus. Ele acabou sacrificando a filha. Tá mostrando ali o poder que tem que ter a palavra. A palavra tem peso espiritual e não deve ser usada levianamente. Tá? Ela tem que ter consciência no uso dela. Ainda hoje tem um compromisso, às vezes não é dessa maneira, mas existe um compromisso com o Tribunal Celestial. Resultado, isso vai acontecer. Tá? É importante ter isso em mente. E sobre a guerra contra Midian? Os comentaristas ressaltam que não foi apenas uma batalha física, mas uma retificação espiritual contra as influências corruptas que havia levado Israel ao pecado de Baal Peor. Hoje em dia está precisando fazer muita batalha contra os tipos de Midian que existem, os tipos de corrupções que existem e num nível de correção pessoal, individual, para nós alcançarmos a elevação espiritual. A morte de Balaão, é vista como justiça divina. Aquele que tentou amaldiçoar Israel e seduzi-lo à idolatria foi eliminado. Então, o sentido de nós eliminarmos aquilo que nos leva ao erro. Tem que ser eliminado. Ok? Bacana? Aquilo que está te conduzindo ao erro, você tem que tirar da sua vida. O poder dos votos. O que o Talmud fala sobre isso? O Talmud dedica um tratado inteiro aos votos, que é o tratado de Nedarim. Os sábios afirmam: melhor é não prometer do que prometer e não cumprir. Talmud Nedarim 9a. A ideia central não é incentivar muitos votos, é o contrário. A Torá quer que a fala seja tão confiável que juramentos se tornem raramente necessários. Minha gente, agora pensa comigo, por que Pinhas foi para a guerra? Era sacerdote? Por que Pinhas foi à guerra? O Midian explica que Pinhas participou porque havia demonstrado zelo pela santidade no episódio lá de Baal Peor. Ele representa a capacidade de agir sem interesse pessoal, como falta isso hoje. A guerra não era por conquista territorial, era uma resposta ao ataque espiritual de Midian. Bilã e a batalha espiritual. O Midrash Tanhuma ensina que Bilã, ou seja, Balaão, tentou derrotar Israel pela palavra, maldições, sedução e conselho perverso. Por isso, Aliá começa justamente com leis da fala. A arma de Balaão era a linguagem corrompida. A resposta da Torá é a linguagem santificada. Então vamos colocar de uma outra maneira? A linguagem da Torá é papo reto, tá?
Isso é a linguagem da Torá, é papo reto. Não é palavrão, não. Nós não estamos falando de palavrões e palavras obscenas, não. Papo reto, a Torá não tem curva, tá? Beleza? Vamos dar uma espiadinha no sódio, no segredo? A Kabbalah e a Hassidut. Vamos ver na Kabbalah e na Hassidut. Primeiro vamos fazer ver a dimensão profunda do sódio. O texto revela o mistério, o impacto metafísico da fala, o casamento místico da Sefirot. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui o que nos diz a Kabbalah. A relação descrita no texto entre pai, marido e a filha, esposa, eu estou colocando uma barra, tá? Pai barra marido e a filha barra esposa. Ou seja, não é que é uma coisa junto com a outra, não. O pai e a filha, o que é relação com a palavra, marido e esposa em relação com a palavra, tá? Vamos dar a relação mística do Sefirot. Tá? Beleza? Na validação ou anulação de votos, que retrata a mecânica das Sefirot superiores. O marido, o pai, representa a energia de Hormah. O que é a energia de Hormah? Sabedoria e doador. Sabedoria e doação. E a esposa ou filha, elas representam o Malhut. O que é o Malhut? Malhut é a realeza, é o receptor, é esse mundo físico. Quando a palavra é proferida no mundo físico, Malhut, ela só ganha estabilidade e edificação quando é eterna, se estiver perfeitamente alinhada e recebendo o fluxo purificador da sabedoria divina superior. Se o voto for impuro ou precipitado, a luz superior de Roma anula no momento em que o escuta, protegendo a alma da destruição espiritual. Mas se a alma já está degradada, já está muito rebaixada, automaticamente a Sitra vai se esforçar para fazer cumprir essa palavra negativa. Ok? O que o Zohar também nos fala? O Zohar ensina que os votos conectam a alma às dimensões superiores. A palavra é um canal, minha gente. A palavra é um canal de energia espiritual. O Midian, Midian representa a força da divisão e da discórdia. A raiz da palavra Midian está ligada a Madon, contenda. A guerra contra Midian é misticamente a luta contra a separação e o ego que impedem a unidade com Deus. Bom, e a eliminação de Balaão? O que a Kabbalah nos diz? Ela simboliza a vitória da santidade sobre as forças da impureza que tentam manipular e distorcer a espiritualidade. Minha gente, a fala cria realidades. Na Kabbalah, a fala humana reflete um modelo da criação. Deus criou o mundo através dos 10 pronunciamentos, através da fala. O ser humano é criado à sua imagem, possui uma centelha desse poder criativo. Quando uma pessoa faz um voto, ela transforma palavras em realidade espiritual. É realizado no mundo de Iesod, o mundo da formação. E é a manifestação da vestimenta da alma. Palavra, fala, ação. Legal? E o Zohar, sobre a palavra, o que ele diz? O Zohar ensina que palavras elevadas, com pureza, sobem aos mundos superiores e despertam bênção. Enquanto palavras impuras criam barreiras espirituais. Assim, guardar a fala é guardar a própria alma. Bem, minha gente, nós temos então uma guerra interior. Como é que é isso? No sódio, Midian representa a fragmentação da consciência. Israel representa a unidade. A batalha espiritual consiste em reunir aquilo que está dividido dentro da pessoa. Pensamento, fala, ação. Que é a vestimenta da alma.
Quando as três se alinham, surge integridade. Aí vem um detalhe. Surgem, como foi dito, como eu disse anteriormente, se ela tem elevação, elas se unem, elas se alinham com a integridade, sobe aos mundos superiores para despertar a bênção. Quando elas se alinham sem integridade, mas com negatividade ou com perversidade, elas são rebaixadas, criam uma barreira e causam profundos problemas e bloqueios naturais de forma negativa. Ou seja, é uma espécie de ação negativa de destruição. Na visão racídica, o que nos fala Baal Shem Tov? Baal Shem Tov, ele ensina que cada palavra pronunciada deixa uma marca no mundo. Fica registrada, tem um anjo que registra tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos. Ele está vendo, acompanhando, registrando cada instante da sua vida. Mesmo uma frase simples pode elevar ou derrubar uma alma. Entenderam? Por isso, o serviço espiritual começa pela boca. Por isso que a Torá diz que nós temos que coloque guarda sobre os portões, as portais da sua cidade. Quais são os portais que nós temos da nossa cidadela? A boca, o nariz, os olhos, os ouvidos, a palma das mãos e os pés. São as portas de entrada para a nossa vida, para a nossa cidadela. E o Rebbe de Lubavitch? Então vamos primeiro ver o que o Alter Rebbe fala. O Alter Rebbe é mais antigo, então vamos falar pela antiguidade. O Alter Rebbe, o Sneu Zalman, que é o Alter Rebbe, né, de Liad, ele explica no Tânia que a fala é a ponte entre o mundo interior e o exterior, que purifica a fala, que quem purifica a fala purifica também o coração. Por isso tem um ditado, um adágio, que diz que aqui a boca fala daquilo que está cheio o coração. É retirado daí, tá? O Rebbe de Lubavitch, o que ele fala sobre isso? Menahem Mendel Schneerson, olha que nome bonito, né? É o Rebbe de Lubavitch. Frequentemente destaca que a maior vitória espiritual não é destruir um inimigo externo, tá? Não é trocar socos e pancadas, ou dar tiro de metralhadora, ou de canhão, ou de bazuca, não. Mas é a transformação. Mas transformar o ambiente através da palavra de Torá, bondade e encorajamento. Essa aqui aí é que é a grande vitória. Essa que é a grande vitória. A guerra contra Midian começa vencendo discórdia na própria fala. Mini pacto com Deus. Por isso, deve ser usado com responsabilidade a fala. A guerra contra Midian também é interpretada pelo Rebbe Lubavitch como uma batalha interna contra o egoísmo e a discórdia. O verdadeiro Midian está dentro de cada pessoa, cada um de nós. E a vitória é alcançada pela humildade e pela devoção. Bom, o que mais? O que ele fala sobre Pinhas? Ele fala que Pinhas, liderando a guerra, mostra que o zelo pela santidade deve ser canal para trazer paz e pureza, não para a violência gratuita. Nós precisamos muito dessa ação de Pinhas hoje em dia. E para nós, Bnei Noach, meu Deus, esta aliá possui ensinamentos extremamente relevantes para os Bnei Noach. Embora as minúcias técnicas da anulação do voto, Hatat Nedarim, pertençam ao Código Legal Rabínico de Israel, os princípios éticos universais desta aliá alcançam diretrizes vitais para nós, Bnei Noach, filhos de Noé, não-judeus que cumprem Torá. A integridade absoluta da fala. Olha as nossas atitudes.
Para nós, filhos de Noé, a proibição de jurar em falso ou quebrar promessas conecta-se diretamente ao mandamento da justiça, do din, e ao respeito ao nome de Deus. Ok? Um Ben Noah, um Benoah, um filho de Noé, deve cultivar o hábito de falar a verdade e cumprir os seus acordos comerciais, matrimoniais e sociais. A quebra deliberada da palavra destrói a confiança social e profana a imagem divina do homem. A guerra contra o Midian interno. Vamos ver como é que nós vamos atuar na nossa vida como Benoa. Sendo o Midian o símbolo do conflito e do egoísmo e da imoralidade sexual, como visto no incidente de Peor, o filho de Noé, o Benoa, cumpre a essência dessa guerra ao blindar sua vida e sua família contra o relativismo moral moderno. Lutar contra Midian significa manter um padrão ético elevado, longe da promiscuidade e da discórdia social. O uso de Bli Neder sem voto. Como o texto adverte rigorosamente sobre a gravidade das promessas, o Hassidismo e os sábios orientam que os filhos de Noé, os Bnei Noah, ao manifestarem a intenção de realizar uma boa ação, como dar uma promessa ou iniciar um estudo, usem a expressão Bli Neder, ou seja, sem a força do voto, sem votos, ok? Isso evita que uma falha acidental ou um imprevisto se torne uma transgressão espiritual perante o tribunal celestial, porque as consequências advêm de maneira forte. E a responsabilidade da palavra? Mesmo sem obrigação dos votos judaicos, os Bnei Noah aprendem que a palavra tem peso ético. Promessas e compromissos devem ser cumpridos com integridade. Outra coisa, combate à corrupção moral. A guerra contra Midian ensina que cada pessoa deve lutar contra influências que promovem imoralidade, idolatria, injustiça, corrupção. Unidade e paz. Midian simboliza divisão. Os filhos de Noé são chamados a promover a harmonia e evitar contendas. Vitória sobre o ego. A eliminação de Balaão inspira os justos das nações a rejeitar manipulações, orgulho, perversidade, buscando pureza e retidão. Minha gente, honestidade verbal. O princípio universal é: o que sai da boca deve ser confiável. Isso inclui promessas, acordos, contratos, compromissos familiares, palavra dada. Tá? A noética, valoriza profundamente a integridade da fala. Evitar linguagens destrutivas, minha gente. É uma aplicação para nós também isso. Mesmo sem as leis haláricas específicas de Lashon Hará, o filho de Noé pode aplicar o princípio de não difamar, não espalhar boatos, não humilhar as pessoas, não manipular pela palavra. A fala, ela deve promover justiça e paz. 3. A guerra contra Midian hoje. Vendo o dia de hoje. Para os filhos de Noé, os Bnei Noah, a batalha espiritual pode significar combater a divisão familiar,
resistir à corrupção moral, rejeitar a idolatria e o engano, promover reconciliação, usar a palavra para construir e não para destruir. E ficam, então, as lições espirituais da aliá, da segunda aliá, o elemento e o ensinamento. O elemento é o voto, o ensinamento é a palavra que cria responsabilidade. O elemento é não profanarás tua palavra, o ensinamento é a integridade verbal, é santidade. O elemento é Midian e o ensinamento é o combate à discórdia, a sedução moral. O elemento é Pinhas e o ensinamento é o zelo pela verdade sem interesse pessoal. O elemento é Bilã, ou Balaã, e o ensinamento é o perigo da linguagem corrompida. O elemento é a vitória de Israel e o ensinamento disso é a unidade supera a fragmentação. Bom, vamos fazer um pequeno resumo disso, desta análise. Primeiro, aliás, ensina que o refinamento do mundo começa pelo controle absoluto da boca, os ossos, e se estende até a retificação das ações, é a guerra contra o mal e a discórdia, contra a má inclinação. Para os justos entre as nações, proteger a palavra empenhada, erradicar a imoralidade, são as chaves essenciais para construir uma sociedade justa. Ok? Justa, firme e como um bastão, uma toque, na fundação do plano divino, para trazer o eterno para habitar conosco. Vamos então tentar fazer uma conclusão, vamos tentar concluir os nossos raciocínios. A primeira aliá é uma Totmacê, ensina que a batalha espiritual começa muito antes do campo de guerra, ela começa na boca. Pelo chat, aprendemos a responsabilidade dos votos e a missão contra Midian. Pelo Remes, percebemos que Midian simboliza a divisão e confusão. O Drash, apoiado no Talmud de Nedarim, no Midrash e em Sukkah 55b, mostra que a palavra possui poder moral e espiritual. E no Sódio do Segredo, o Zohar revela que a fala humana participa do próprio processo da criação. Sob a lente racídica, a maior vitória não é apenas derrotar inimigos externos, mas transformar o mundo por meio de palavras verdadeiras, bondosas e alinhadas com a vontade divina. Para os justos entre nações, nem Noa, filho de Noé, a mensagem é clara: guardar a palavra, promover a paz, rejeitar as discórdias e usar a fala como instrumento de justiça e santificação do nome do santo bendito seja. Em resumo, a primeira aliá, Matot Macê, ensina que a palavra é sagrada e a luta contra a corrupção é essencial. Essa é a frase que tem que ficar. Para Israel, isso se expressa nos votos da guerra contra Midian. Para os filhos de Noé, a responsabilidade ética da fala, a rejeição da imoralidade e a busca de unidade e paz. Então, ficamos com a mensagem: a palavra é sagrada e a luta contra a corrupção é essencial. E aí? Tem gostado dessa forma de estudo? Me dê aí sua opinião, fale com a gente, escreva. Queremos saber a sua opinião. E brevemente, esses estudos eles vão se tornar um livro impresso, escrito, para que você tenha sempre guardado estas aulas. Ok? E se você desejar apoiar o projeto, tiver condições de apoiar o projeto, você faz a contribuição através de Pix. Quero agradecer o Nelson, através do Domingos, que fez essa contribuição para a gente, né? Através do Pix, com vistas isso, né? E se você estiver fora do país e quiser apoiar também, nós temos aí o nosso código SWIFT, e o número dos dados bancários, e da conta dos dados bancários do banco parceiro, para que você que está fora do Brasil possa contribuir também. Em qualquer contribuição, você vai colocar com uma mensagem: apoio ao projeto
do livro e divulgação do ensino de Torá. Bacana? Então, logo o livro esteja impresso, nós vamos fazer um desconto especial, tá? Nós vamos fazer um desconto de 70% do valor do livro. Você vai pagar só 30% do valor do livro. E assim mesmo eu vou também aqui fazer os sorteios. Legal, minha gente? Muito obrigado por assistir conosco até agora. Um bom domingo e bom início de semana. Com a graça de Deus, eu desejo que você tenha bom domingo, paz completa, felicidade completa, saúde e felicidade. Até a próxima, até a segunda aliás, minha gente. Eu espero você. Tchau, tchau.